O núcleo de uma planta agave, também chamada de pinha, é o que faz o mezcal. É um licor, como a tequila, mas os destiladores cozinham as pinhas por 5 dias no subsolo em fornos artesanais. Entre todos, estão observando como montar esse quebra-cabeça. As pessoas que produzem mezcal no México fazem isso da mesma forma há séculos. E agora mais pessoas do que nunca querem beber. O valor do mezcal aumentou 50% em 2021, tornando esse destilado o que mais cresce na América. Agora, o mercado americano de mezcal é maior que o do México. Mas mesmo com o crescimento da popularidade internacional, alguns produtores estão sendo expulsos da indústria e alguns não podem mais chamar seu destilado de mezcal. Obter uma certificação pode levar até 1 ano e custar milhares de dólares, e os produtores dizem que isso atrapalha tradições de longa data. Então, alguns, como Graciela Ángeles Carreño, rotulam suas garrafas como agave destilado. Se mezcal é o que vejo hoje em dia, não estou interessada em chamar de mezcal, porque qualquer palhaço pode fazer mezcal. Fomos para Oaxaca, no México, para ver como os mestres mezcaleiros colhem, cozinham, fermentam e destilam agave. Embora o mezcal e a tequila sejam feitos de plantas de agave, o mezcal é anterior à tequila e tem um sabor defumado distinto. Mezcal recebe o nome da palavra asteca mexcali, que significa agave torrado no forno, mas é apelidado de elixir dos deuses. Porque, como diz a lenda, no México pré-colombiano, um raio atingiu uma planta de agave criando mezcal. Na maior parte da história, o mezcal foi uma bebida da classe baixa. Era uma bebida para os pobres, os camponeses, os sem instrução. A família de Graciela faz mezcal na cidade de Santa Catarina, Minas, desde 1898. Diferente de seus ancestrais, ela cultiva seu agave ou maguey, como eles chamam, a partir de sementes. É como um guiso, e é assim que as sementes se parecem. Enquanto outras empresas preferem estacas de raízes para acelerar o processo, Graciela usa um método mais lento para o agave resistir melhor a doenças. São plantas de ciclo muito longo. E isso dá em que só podemos usar uma vez em sua vida. Depois de 7 a 35 anos, o agave está finalmente pronto para ser colhido manualmente. Talvez os especialistas possam fazer isso em cerca de 15 minutos. Pronto, Goio, ao ataque. Primeiro eles removem as folhas, depois cortam os espinhos na ponta e na lateral de cada folha. Porque se esses espinhos entrarem na sua pele por acidente, o irmão de Graciela diz que eles podem migrar e isso dói muito. Nessa parte aqui tenho muitos enterrados. Achamos que na era pré-hispânica isso era usado como punição para os ladrões. As saponinas, que são as químicas que o agave excreta, também são perigosas. Eles geram uma sensação de queimação, dor na pele, coceira e também espinhas. Mas Edgar diz que as saponinas não o incomodam. Eu tenho a pele escura. Machuca mais os brancos do que a gente, as pessoas de pele escura. É a vantagem de ser moreno. O que resta é o coração do agave, chamado pinha. E é preciso muito esforço para desenterrá-lo. Depois da colheita, você volta muito cansado, cheio de espinhos. As pinhas podem pesar centenas de quilos. Então os trabalhadores as dividem para facilitar o transporte e depois as levam para uma caçamba de caminhão. Mas ainda faltam semanas para se tornar mezcal. Lembra daquele forno de barro? Os corações de agave precisam ser cozidos. Quando cozinhar, vai ficar mais doce. Construir o forno é uma arte que passa por gerações. Os trabalhadores colocam pedras em cima da lenha. As rochas são expostas a um fogo de 2.000 graus por até 9 horas, então elas ficam em brasa. Depois, colocamos sobre essas pedras quentes
fibra de agave, ou guarape, que é o resultado da destilação, o resíduo desse processo. Isso é umedecido para formar uma camada, como um isolamento, para evitar que o maguey toque diretamente na pedra, porque se toca, queima. Eles colocam os corações de agave por cima, os grandes primeiro e depois os pequenos. Chutam e empurram cada pinha até encaixar no lugar. Todos eles estão observando como montar esse quebra-cabeça. Depois colocam mais fibra por cima. E em seguida, 2 homens jogam uma tela em tudo. Finalmente, uma camada de terra termina o forno, retendo o calor dentro dele. Quando colocamos quase toda a terra por cima, Edgar adiciona água. E você viu que ela subiu com uma força como a de um vulcão. Se você não arrumar bem o maguey, quando colocam a água, ele se desfaz. Toda a terra desaba. Uma cruz é colocada para abençoar o lote. Agora vai ficar no forno por 5 dias. O que está dentro do forno queima lentamente, dando ao mescal seu sabor defumado distinto. Para a próxima etapa, vamos para outra destilaria chamada Três Mesquites, 1 hora a leste em São Baltazar, Guelavila. Aqui, Dom Goyo faz mescal há 40 anos. Hoje, seu negócio produz 6.000 litros por ano. Eu sempre bebo pelo menos 2 xícaras de manhã antes do café. Ele e sua equipe movem os corações de agave cozidos para esse moedor. Para esmagar o agave, um cavalo puxa essa pedra que pesa 1.000 libras. O nome do cavalo é Satanás. Bom, agora o cavalo é dócil porque ele já está trabalhando aqui há 22 anos. Quando ele era jovem, era bastante feroz. Ele não permitia que outras pessoas o tocassem. O único que podia encostar nele era eu. A equipe de Dom Goyo usa forcados para mover as fibras trituradas para tanques de fermentação. Na Graciela, eles põem água para dissolver o açúcar. A levedura natural começa a trabalhar comendo o açúcar e o convertendo em álcool. Depois de fermentar por quase 1 semana, Edgar entra para verificar. Precisamos descobrir isso primeiro. Agora os mosquitos vão sair. Nós os chamamos de mosquitos bêbados. Eles são nossos amigos. Eles gostam de estar no álcool. Ele primeiro ouve para ter certeza de que não há som de bolhas de CO2 escapando da cuba, o que pode soar mais ou menos assim. O ritmo da fermentação, se for muito lento, tá quase pronto. E se é quase inexistente, tá pronto. Depois, ele afunda o tubo de teste. É chamado de provador. É uma palheta com um buraco. É preciso ter gosto de cerveja. Cerveja forte, como uma cerveja escura. Uma cerveja amarga, com álcool. Sabe? Não, ainda falta muito tempo. Hoje é quarta-feira. Calculo que entre sábado e domingo estaremos destilando. Quando está pronto para ser destilado, os trabalhadores colocam as fibras nos alambiques e mais água. De cada barril dá para tirar cerca de 100 litros de mescal. A área de destilação é conhecida como polenque. À medida que as fibras de agave aquecem, o vapor de álcool sobe. Ele viaja por esse tubo, condensa e cai em um jarro de espera. Eles vão destilar uma segunda vez para obter 4 jarros. O primeiro é chamado de cabeça, e seu teor alcoólico é muito alto. O próximo jarro é conhecido como corpo, e tem um pouco menos de álcool. O terceiro é a cauda, com ainda menos. O que empacotamos como mescal é o corpo. A cauda, atualmente, usamos para enxaguar nossas garrafas. E, finalmente, o último jarro é um resíduo ácido chamado enguiche, usado para limpar o chão. A equipe de Graciela enche 8.000 garrafas por ano. Ela vende sua marca Real Mineiro no México e exporta para os Estados Unidos e Europa. Mas foi só na década de 2010 que o mescal começou a despertar interesse fora de Oaxaca. Ele apareceu em bares da moda nos Estados Unidos e além. Em resposta, a produção de mescal do México saltou 400% nos 6 anos anteriores a 2020. Naquela época, os Estados Unidos ultrapassaram o México como o maior mercado para o mescal.
O que era a bebida de um homem pobre alcançou fama global. E é uma corrida que não parou, nem mesmo durante a pandemia, porque durante a pandemia parece que em vez de cair, cresceu. Para padronizar e regular a indústria em crescimento, o governo mexicano se envolveu. Tudo começou em 1994, quando o governo estabeleceu uma denominação de origem para o mezcal. Mais ou menos como o champanhe, só pode vir de uma região específica da França. Era para proteger o processo tradicional de fazer mezcal e o local onde é feito. Isso é algo muito bom, do ponto de vista do consumidor. Eles podem ter certeza de que o produto é realmente legítimo e feito por profissionais. Em 1997, o governo designou uma organização, agora chamada Comercan, para supervisionar e aplicar as regras de certificação. Regras como a de que o mezcal deve ser feito com 100% de agave em apenas 9 estados e que deve ter uma certa quantidade de álcool por volume e metanol. O DO parece uma ótima ideia para garantir padrões de qualidade em todo o México e manter a produção dentro do país. E, a princípio, até os produtores de mezcal defenderam isso. Mas esses novos regulamentos acabaram vindo com um problema. Hoje, para obter a certificação, os produtores precisam ter tempo e muito dinheiro. A advogada mexicana Blanca Salvador diz que a certificação custa de $375 a $25.100, o que é muito para um pequeno mescaleiro como Don Goyo. E os custos não param por aí. Os produtores precisam pagar para testar seu mezcal em laboratório e comprar todo o equipamento necessário. Às vezes eles não têm dinheiro para isso. E se eles não tiverem os meios, não poderão passar na certificação completa. E o processo de certificação pode levar mais de um ano. E o que acontece se eles não aprovarem nossa marca? Perdemos de 6 a 8 meses esperando por essa resposta. E se não tivermos uma marca, não podemos vender nosso mezcal. Durante anos, passar pela Comercan foi a única maneira de obter uma certificação. Em 2020, alegações de corrupção vieram à tona, e o governo mexicano multou a organização em quase $50 mil por práticas enganosas e abusivas, como priorizar grandes empresas de mezcal em detrimento das pequenas. Mas agora os produtores temem que as regras do acordo coloquem as tradições em risco. É muito difícil obter um teor consistente de álcool e metanol na destilação tradicional. Então, alguns produtores de grande escala recorreram a equipamentos mais modernos, como alambiques de aço, para garantir álcool e metanol. Outra preocupação? A mudança nos padrões de nome do agave, apesar das gerações de indígenas usarem palavras nativas para a planta. Quando a Comercan disse a Graciela para mudar o nome ancestral quiche de seus rótulos para mexicano, isso foi a gota d'água. Então, em 2021, ela e sua família decidiram parar de certificar sua marca, embora o processo de destilação não tenha mudado. Transformou-se em uma questão burocrática, uma questão política. Então não gostamos e por isso saímos. Escolhendo a tradição familiar em vez da regulamentação, Graciela rotulou tudo como agave destilado. Não diz mezcal, mas é mezcal. E outras destilarias fizeram o mesmo. Mas há outro problema. Toda essa demanda atraiu o interesse de empresas internacionais. Isso criou mais concorrência em cima de um processo de certificação já difícil. Dessas marcas populares, nenhuma é de propriedade mexicana. Uma empresa francesa é dona da Delma Gay, uma britânica da Casamigos, e uma de Nova York financiou o El Silencio Mezcal. Até celebridades como George Clooney, Adam Levine e as estrelas de Breaking Bad entraram no mercado. Por causa da proteção do DO, as empresas americanas não podem fazer mezcal nos Estados Unidos, mas podem comprar de produtores mexicanos, reembalá-lo e revendê-lo por muito mais do que pagaram. Esse sistema reduziu a participação dos produtores tradicionais, mesmo os certificados como Don Goyo, na crescente indústria global. Não tenho minha própria marca porque, como se diz, não tenho dinheiro suficiente para fazer uma marca. Então ele vende seu mezcal em garrafas plásticas sem rótulo para um intermediário. Don Goyo ganha de $15 a $40 por garrafa. A Casa Cortez, uma das marcas que eventualmente compra o mezcal de Don Goyo, o revende por $38 a $100 a garrafa. Eles pagam menos e depois duplicam o custo. Mas esses mescaleiros ancestrais não perdem a esperança no ofício. A primeira coisa que desejo é que nós, mescaleros, sejamos capazes de entender que a palavra não pertence a apenas alguns. É uma palavra que pertence a todos os mexicanos.
Hoje, o governo adicionou mais agências certificadoras para reduzir a carga da Comercan. Mas Blanca acha que podia fazer mais para ajudar os produtores a engarrafar o próprio mezcal e agilizar a certificação. No meu ponto de vista, a gente deveria agilizar o tratamento dos pedidos, a fim de permitir que os pequenos produtores tenham a possibilidade de competir a nível internacional, e onde quiser. Do lado de Graciela, ela acredita que a chave está em respeitar a própria planta de agave. Eu adoraria que todos que produzem mezcal neste país começassem a tomar medidas para preservar o maguey. Porque se não tivermos maguey, não teremos mezcal. E então, para que serve esse sucesso? Os mezcaleiros também esperam continuar colocando a tradição à frente. Somos testemunhas da extensa luta que está sendo travada para preservar, para conservar essa nossa indústria artesanal. Uma tradição que você pode ver aqui. Antes de tomar um gole de uma garrafa nova, Dom Goyo derrama um pouco, agradecendo a terra pelo mezcal. Então, bênçãos para todos os mezcaleros, para todos os magoeiros e todos os agricultores em geral, que dia após dia, com cada gota de suor e todo esforço, com muita paixão e dedicação, tornam possível essa pequena, mas importante indústria.